E se eu te dissesse que nesta caixa tem o que você mais precisa? Talvez a edição única de um livro raro, o filme perdido de seu diretor favorito, dinheiro ou sei lá, nada. Você pode tê-la, mas existe um porém. Para abri-la você precisará esperar 8 semanas. Durante esse tempo você receberá dicas sobre o conteúdo da caixa, informações que tanto serão úteis para manter sua atenção, quanto cruciais para construir uma coisa: expectativa. A pergunta é: você aceitaria essa caixa? Mesmo sabendo que ela pode ter tudo ou nada? Não, o que tem na caixa? O que tem na maldita caixa? Com uma crescente de streams no mercado e o desejo de se produzir cada vez mais conteúdos, o público tem se visto com diversas caixas misteriosas no colo. Caixas que podem ter todas as respostas para suas perguntas ou simplesmente uma grande frustração. E com esse impulso capitalista de suprir desejos que nem sabíamos que existiam, parece que caímos em uma mesmice esquisita. Uma em que esquecemos as histórias e personagens para suprir mistérios e, bom, comprar bonecos. Então é assim que a liberdade morre. Com um estrondoso aplauso. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca, e esse vídeo não é necessariamente uma crítica direta ao universo cinematográfico da Marvel e o desespero deles em escalar Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Mas até que poderia ser. Pegue sua bebida de preferência e, bom, vamos conversar sobre caixas. Se eu sei que surpresa vai ser? Alô? Claro que não. A questão é, eles não estão mais descontentes. Estão pensando: uau, meu chefe gosta mesmo de mim. Ele tem uma surpresa. Ele é legal. Que cara bacana. Eu adoro ele. O ano era 2010 e J.J. Abrams parecia o futuro da cultura pop. O diretor, escritor e produtor não apenas esteve envolvido com uma das maiores séries da televisão americana, Lost, como também tinha algumas das maiores bilheterias de ação e ficção científica no seu presente e futuro. Desde Cloverfield até o remake de Star Trek, Abrams ainda teria em suas mãos o controle narrativo da nova trilogia do universo de Star Wars, além de mais 2 Star Trek, o nascimento de uma pseudo-franquia com Cloverfield, a produção de diversos Missão Impossível e, bom, acho que é só isso, né? E deve estar milionário agora, mas eu acho que é só isso. Quando questionado sobre seu sucesso em Hollywood, Abrams apontava uma coisa: sua caixa de mistérios. What I love about this box, and what I realize I sort of do in whatever it is that I do, I find myself drawn to infinite possibility and that sense of potential. And I realize that mystery is the catalyst for imagination. E eu coloquei caixa de mistérios porque a maioria dos sites que eu vi, eles traduziram dessa forma. Porém, eu acho que caixa misteriosa é muito melhor. O que, curiosamente, não se trata de uma caixa de verdade. Tipo, ele não tem uma caixa no sótão dele onde ele tira ideias, assim, aleatórias, sabe? Tipo, a Rey é neta do Palpatine. Ele não tem uma caixa dessa. E se ele tivesse, eu acho que ele deveria tacar fogo nela. O diretor usou o termo como uma metáfora para o controle narrativo que tinha sobre o seu público. Trata-se quase de uma variação daquela historinha do Hitchcock sobre a bomba relógio debaixo da mesa, sabe? Aquela, a famosa. Nela, Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, tenta exemplificar a diferença entre suspense e surpresa. Para isso ele diz: suponhamos que há uma bomba debaixo desta mesa entre nós. Nada acontece e de repente, boom, há uma explosão. O público fica surpreso, mas antes dessa surpresa, foi uma cena absolutamente comum, sem nenhuma consequência especial. Agora, vejamos uma situação de suspense. A bomba está debaixo da mesa e o público sabe disso. Nessas condições, a mesma conversa inócua se torna fascinante, porque o público está participando da cena. A audiência está querendo avisar os personagens na tela. Mas, diferente de Hitchcock, Abrams não está tentando dar respostas ao seu público enquanto mantém seus personagens em estado de inocência. Pelo contrário, ele quer manter o espectador no escuro o máximo que conseguir. Em um de seus exemplos para explicar a tal caixa de mistérios, Abrams utiliza Star Wars e o início da jornada de Luke Skywalker. Você tem os droids, eles encontram uma mulher misteriosa. Quem é ela? Nós não sabemos. Caixa de mistérios. Então você encontra Luke Skywalker. Ele fica com o droid, você vê o holograma, você aprende algo novo. É uma mensagem.
Ela quer encontrar Obi-Wan Kenobi. É a sua única esperança. Mas quem diabos é Obi-Wan Kenobi? Caixa de mistérios. De acordo com Abrams, essa narrativa construída a partir de mistérios foi a base para Lost. Na série em que acompanhamos os sobreviventes da queda de um avião, temos caixas misteriosas dentro de mais caixas misteriosas, como uma matrioshka, aquelas bonequinhas que tem bonequinhas dentro de bonequinhas. Sempre quis uma, acho muito fofo. Nesse ritmo, o espectador não sabe ao certo para onde a história está indo. Mas uma coisa é certa, ele precisa saber o que está acontecendo. E é essa curiosidade, esse desejo de reunir todas as peças do quebra-cabeça que o mantém na cadeira toda semana durante meses, anos a fio. Supernatural que o diga e eu que assisti todas as 15 temporadas. Chegou um ponto da minha vida, gente, que eu não queria mais saber o que ia acontecer. Eu só queria chegar no final, entendeu? Assim como Lost, Abrams se tornou um exemplo de sucesso. Apesar da sua produção não ter tido o final que os fãs esperavam, uma coisa estava certa. Ela fez barulho. De certa forma, Abrams lembrou à indústria que séries de TV poderiam ir para além de sitcoms como Friends ou produções intensas e adultas como The Wire. Elas podiam ser divertidas, emocionantes e misteriosas. Mas será que um grande mistério é o suficiente para criar boas histórias? David Benioff e D.B. Vines provavelmente responderiam sim para essa questão. Os criadores de Game of Thrones, série da HBO, levaram a série de uma narrativa baseada em ação e reação para uma história mais subjetiva quando o material base se esgotou. Em outras palavras, vimos a produção ir das manipulações de diversos personagens para uma rede de mistérios, que incluíam a origem dos caminhantes brancos, a profecia envolvendo Jon Snow e todas aquelas perguntas que, sinceramente, nem eram assim tão interessantes ou importantes. Porém, para Benioff e Vines, elas precisavam se tornar importantes. A mente e as ideias de George R.R. Martin não estavam mais disponíveis para manter o público atento. Logo, eles precisaram criar sua própria caixa de mistérios. O inverno está chegando? Quando ele vai chegar? Quem é o Deus de muitas faces? Quem é o escolhido que irá impedir os caminhantes? Os filhos da floresta existem? Tudo bem, Juno, mistérios. Mas isso é uma decisão ruim? Usar essa narrativa foi o fracasso de Game of Thrones? A caixa de Abrams é um erro para Hollywood? Não necessariamente. Até porque, novamente, Benioff e Vines não tinham todas as peças do quebra-cabeça de Martin. E apesar de nós atribuirmos a criação da série aos dois, a verdade é que eles tinham muito pouco controle criativo, tanto que quando eles não tinham mais material base, aconteceu o que aconteceu. Então, no fim do dia, eles precisaram seguir um caminho parcialmente às cegas, usando a expertise que tinham em mãos e um estudo de caso de séries como Lost. O único problema é que Game of Thrones e toda a indústria midiática parecia ter um grande vilão nas mãos. E, infelizmente, a alternativa para derrotá-lo, ou pelo menos para tirar a atenção do público dele, precisava ser utilizar os mistérios para manter, a narrativa interessante. Ah, o vilão? Nem te conto, gata. Please, these gays, they're trying to murder me. Anch'io sono gay. Em 1997, a Netflix nasceu como um serviço de aluguel de DVDs pelo correio. 10 anos mais tarde, em 2007, a empresa decidiu investir no meio digital, lançando seu serviço de streaming em 2010. Fechando seu primeiro ano com cerca de 23 milhões de assinantes em seu serviço de aluguel digital, o streaming cresceu rapidamente. Em 2013, por exemplo, ano que lançou sua primeira série original, House of Cards, aquela que a gente não fala muito por causa do protagonista que passou por uns rolê, a Netflix calculou um faturamento de 945 milhões de dólares e 29,4 milhões de usuários, de acordo com a Financial Post. Isso foi o suficiente para causar um leve incômodo entre as emissoras de televisão. Porém, com o sucesso relativamente recente de Lost, o surgimento de séries como Game of Thrones, a parceria da Marvel com a ABC e o império de universos compartilhados construídos por emissoras como a CW, sabe, o Arrowverse, parecia que a indústria serianática estava segura das garras dos streamings. De certa forma, os streamings e emissoras pareciam atingir necessidades específicas do público. Diferente de séries convencionais como Supernatural, que consistia em longas temporadas de mais de 20 episódios transmitidas semanalmente, a Netflix oferecia uma experiência de 3 episódios que poderiam ser consumidos em um final de semana, como, Orange is the New Black. De certa forma, não havia com que se preocupar por parte das emissoras, porque no fim do dia, elas atingiam o mesmo público, mas com propostas diferentes.
Mas, em 2015, o veículo The Street apontou um medo crescente das emissoras convencionais, além de um processo conhecido como destruição criativa. Criado pelo economista Joseph Schumpeter. Criado pelo economista Joey. Em 1940, essa destruição é descrita como um processo de mutação industrial que revoluciona incessantemente a estrutura econômica por dentro, destruindo a antiga e criando uma nova estrutura. Esse processo de destruição criativa é o fato essencial do capitalismo. Mais uma das consequências do capitalismo, né, gente? O que a gente esperava? De acordo com o jornal, a Netflix estava gerando um medo entre as emissoras, uma vez que seu modelo de produção e entrega estava acostumando o público a algo diferente, algo novo. Chamem isso de efeito Netflix ou medo do streaming, mas as empresas de mídia estão tremendo como nunca antes. As preocupações dos investidores com a natureza mutável da exibição de vídeos se transformaram em medo e aversão diante dos sinais de que os consumidores estão rapidamente trocando a TV por assinatura pelo streaming de vídeo. Se essa aparente troca já não era o suficiente para manter investidores receosos, algo que parecia reunir a caixa de mistério de Abrams e o estilo narrativo da Netflix surgiu um ano depois, em 2016. Essa coisinha, Stranger Things. Eu quero a sua ajuda. E quem não quer? Meu filho sumiu. Peraí, gente, essa história é triste. Meu filho sumiu. Já procuramos em todos os lugares e nada do Will. Lançado em julho de 2016, Stranger Things era uma mistura de Os Goonies com A Incendiária, de Stephen King, Alien, O Oitavo Passageiro, Nerdice dos anos 80 e, bom, muita referência à cultura pop. Resumindo, era a receita perfeita para o sucesso. E ela estava nas mãos da Netflix, uma empresa que, aos poucos, parecia entender o que seu público queria consumir. Sua primeira temporada consistia em um grupo de amigos que passa a se envolver com uma série de eventos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins. Entre poderes telecinéticos e o mundo invertido, a série fez um enorme sucesso, abrindo espaço para que os irmãos Duffer, os criadores da produção, se tornassem a próxima grande promessa da cultura pop. Eu acho meio bizarro, né? Porque a grande promessa da cultura pop sempre fica na mão de uns homens brancos esquisitos fazendo uma série de ficção científica que nem são tão boas assim. Dessa vez, ao invés de 3 episódios, como a Netflix costumeiramente entregava, tínhamos 8. Um mistério envolvendo um desaparecimento e diversas ramificações que geraram mais e mais perguntas. Com esse lançamento, a Netflix mostrou que conhecia seu público e que, bom, ele queria histórias rápidas, consumidas como aperitivos e cheias de desdobramento, fossem para vídeos explicativos no YouTube ou simplesmente mistérios para responder no futuro. Em outras palavras, Stranger Things não era apenas uma história, mas um produto que literalmente se venderia sozinho. Quer dizer, se venderia por meio dos fãs. Stanley, o machão. Obrigado. Pega ele. Isso não é a grande surpresa, é porque a gente teve um dia horrível aqui. Não, essa não é surpresa. É surpreendente porque vocês não esperavam. Mas vocês vão ver quando chegar. J.J. Abrams deixou claro que seu sucesso se deu por conta da tal caixa de mistérios dele. Mas não é bem assim. Lost, por exemplo, surgiu em uma época de transição, em que produções deixavam de ser vendidas somente através de revistas e marketing offline para campanhas que seriam circuladas em meio virtual, inclusive em fóruns de internet. E é aí que está a mina de ouro da tal caixa misteriosa de Abrams. No momento em que um roteirista levanta uma questão em uma produção como Lost, ou sei lá, Supernatural, Doctor Who, qualquer série, uma quantidade massiva de usuários do Reddit começam o seu trabalho. O que significa posts, vídeos no YouTube, tweets, memes, artigos e muito material é criado. Consumidores ocasionais, fãs e profissionais do ramo de jornalismo cultural passam a alimentar essa mídia, entregando cada vez mais conteúdo que pode ou não ser trabalhado pelo próprio criador no futuro da série. O famoso Soul Fan, que era o Service, aquela palhaçada lá. Para Lost e diversas outras séries que seguiram o mesmo exemplo da caixa de mistérios, esses espaços se tornaram uma espécie de termômetro para se entender como o público estava reagindo e respondendo às escolhas criativas das produções. Não apenas isso, mas se tornou um local para você entender a popularidade da série. Vide Super Who. Gente, Super Who realmente aconteceu, né? Supernatural, Doctor Who
e Sherlock. Por quê, né? Deve ser porque todas as 3 séries tinham queerbait. E, né, o povo do Tumblr, vulgo eu, amava um queerbait, né? O único problema é que, para manter essa roda girando, precisamos de mais mistérios, que geram mais engajamento, então mais mistérios para gerar mais engajamento. Até que, bom, os mistérios se tornam mais importantes que seus personagens. Why did the Emperor come for me? Why did he want to kill a child? Tell me. Em Star Wars: O Despertar da Força, 10 anos após o final da trilogia que buscava tratar da origem de Darth Vader, conhecemos Rey, uma ninguém. Ou pelo menos era nisso no que acreditávamos. O filme, dirigido por Abrams, foi recebido com reações mistas. Parte dos fãs ficaram incomodados pelas similaridades com Star Wars: Uma Nova Esperança, outros ficaram contentes por se tratar de um filme com poucos riscos para a manutenção do cânone de Star Wars. Até porque tínhamos uma mulher e um homem negro e, bom, os fãs não queriam que uma mulher e um homem negro se tornassem Jedi, não é mesmo? Mas havia algo que se repetia entre críticas e elogios. Algo de novo deveria ser adicionado nesse universo. Algo que não parecesse com uma nova Estrela da Morte. Foi então que o diretor e roteirista Rian Johnson tomou as rédeas da trilogia e criou Star Wars: Os Últimos Jedi, também conhecido como o último grande filme de Star Wars. Ao invés de focar nos mistérios ao redor de Rey ou a motivação por trás de Kylo Ren se tornar um Sith, o filme mergulhou em algo mais profundo, nas repercussões dessas questões na vida de Rey e Kylo. Os Últimos Jedi praticamente joga fora a caixa de mistérios de Abrams e decide se perguntar, para esses personagens, o que significa não ter resposta para nenhuma de suas questões. É basicamente quando você tá no meio da terapia e aí o seu terapeuta faz aquela pergunta tipo, e o que isso significa pra você? E você fica com aquela cara tipo, como essa pergunta te faz sentir? É nesse ponto que o Rian Johnson toca, entendeu? Por isso que eu acho esse filme maravilhoso. Em seu roteiro, Rian tá pouco se lixando para os vídeos explicativos de Star Wars que irão surgir no YouTube. Pelo contrário, ele quer entender como esses mistérios podem mover e impactar seus personagens, sua narrativa. O único problema é que, infelizmente, o fã realmente parece que ele serve-se, né? O fã quer ser recompensado por desvendar um novo mistério. Ele quer ser a pessoa que enche fóruns com perguntas e teorias próprias. Mais do que descobrir a resposta final, ele quer ter a chance de dizer o que acredita que irá acontecer. Logo, Os Últimos Jedi não foi bem recebido, nem por Abrams, nem por uma boa parcela do público. J.J. Abrams então retornaria para a parte final da nova trilogia, A Ascensão de Skywalker, também conhecido como um filme que nunca aconteceu, nunca foi feito, eu nunca assisti. Em entrevista para a GQ, o diretor contou que decidiu desfazer algumas das escolhas de Johnson. Algumas é eufemismo, porque ele quis desfazer tudo, né, o filme todo. De acordo com ele, parecia que algo estava faltando. Seus pais não eram ninguém e eram comerciantes de sucata. Nada disso importa. Pensamos que, de certa forma, isso seria fácil demais por causa da ideia de que Rey estava desejando descobrir quem eram seus pais há tantos anos. Sentimos que havia algo a mais acontecendo. Foi então que a caixa de mistérios voltou. Star Wars: Ascensão de Skywalker é um filme e é deprimente. Não pelo retorno do Palpatine ou pelo beijo esquisito da Rey com Kylo, mas por um simples motivo. Os personagens não importam. Vemos todos esses complexos indivíduos correndo de um lado para o outro, atrás de artefatos, utilizando sabres de luz e revelando manipulações ancestrais. Mas por baixo disso tudo, não tem nada. As motivações de Rey e Kylo, as escolhas de Finn e Poe, a inserção de novos e antigos rostos, tudo não passa de engrenagens girando para entregar um final presunçoso e pouco satisfatório. Porque, novamente, não estávamos mais falando sobre esses personagens, mas sobre os mistérios em que eles estavam submersos. Não estávamos mais falando sobre o que o Rey sentia ao descobrir que seus pais não eram ninguém. Não, a gente estava focando no fato de que ela era neta do Palpatine. Do que adianta saber o que tem na caixa de Pandora se ignoramos o que significa para Pandora abrir a tal caixa?
Picture a box. What if I told you that somewhere on this island, there's a very large box, and whatever you imagined, whatever you wanted to be in it, when you opened that box, there it would be. What would you say about that, John? I'd say I hope that box is big enough to imagine yourself up a new submarine. E daí, Juno? O que tudo isso tem a ver com streamings e por que eles estão destruindo a criatividade? O The Street não estava errado em apontar a destruição criativa por trás da Netflix. O streaming, de fato, destruiu algo, mas construiu outra coisa no seu lugar. Ao invés de longas séries de 20 episódios em que conhecemos personagens de forma profunda, desde suas questões até os mistérios que desejam desvendar, agora temos uma série de produções que prometem grandes revelações e no final não entregam nem ao menos um personagem interessante. Ou quando entregam, elas nem ao menos têm chance de uma segunda temporada, porque numa primeira temporada de 8 episódios, 10 episódios, elas não conseguiram entregar tudo o que poderiam entregar para captar a atenção do público. Você quer um exemplo disso? The Acolyte, nova série da Disney Plus baseada no universo de Star Wars. Nela conhecemos personagens cheios de carisma e história, porém com a necessidade de se entregar uma história de forma tão rápida para que o público fique livre para o próximo grande lançamento do streaming, The Acolyte tem apenas 8 episódios. É então que personagens como Yord, Jack, Indara e tantos outros são ceifados para caber em uma narrativa que entrega muito mistério e pouco desenvolvimento de personagem. Então surge aquele gostinho esquisito. The Acolyte é ruim? Não necessariamente, mas ele poderia ser melhor, com certeza. Saindo do campo da Guerra das Estrelas, temos Doctor Who, que vocês já cansaram de me ouvir falando, né? A nova temporada de Nishut Gatwa teve 9 episódios e um grande mistério ao redor de Ruby, companion do Doutor. Nesse meio tempo tivemos grandes aventuras, mas poucas que nos fizeram de fato nos conectar com o desenvolvimento da personagem. É então que, em sua rápida despedida da Ruby, nos resta nada além de cara, eu deveria realmente chorar com essa cena e me emocionar com isso e ficar com saudades dela? Porque no final das contas eu nem conheci ela. Eu conheci todos os mistérios e todas as repercussões dos mistérios envolvendo ela. Mas a personagem? Não. Girl, stop playing with us right now. Like, we really don't feel like... Isso está longe de ser uma constante das séries presentes na Disney Plus. As Bruxas de Mayfair, uma das séries do universo imortal da Anne Rice, é outra produção que sacrifica sua personagem para atiçar o público com um mistério que nem é assim tão interessante. E essa é uma série interessante de se tocar, porque apesar de ter todo um mistério envolvendo o que vai acontecer com a personagem, depois de você assistir 2 ou 3 episódios, fica muito claro em que ponto a série vai chegar. Mas mesmo assim, o foco de tudo que está acontecendo nunca é na personagem ou nas descobertas dela ao redor da sua linhagem. Não, tudo isso sempre recai sobre o tal mistério. O que o demônio feio, sim, o demônio é feio, eu esqueci o nome dele, Lasher. O que o Lasher quer com ela, o que o Lasher vai fazer. Tudo fica nessas questões que não são interessantes. E aí a garota fica fazendo umas escolhas burras só pra levar essas questões adiante e trazer respostas. Ao invés de simplesmente virar e dizer, porra, mano, minha vida é uma merda, eu não tô sabendo o que tá acontecendo, entendeu? Acho muito mais interessante quando foca na personagem e não só nos mistérios ao redor dela. E não para por aí, séries como Invasão Secreta da Marvel ou até mesmo as últimas temporadas de Stranger Things gastam tempo demais falando sobre mistérios e esquecendo que, bom, nós estamos aqui pelas histórias dos personagens. A necessidade de uma alta produtividade dos streamings, da entrega incessante de novos conteúdos e mistérios a serem desvendados, parece que nos fez cair em uma mesmice sem fim, em que é custoso para que o público se identifique com essas histórias. Mas então, como a gente resolve isso? Tacando fogo na caixa?
E eu nem tô falando da caixa banco, né? Parece que eu tô falando, né? Vamos tacar fogo na caixa. Não, gente, eu tô falando só da caixa de mistérios do Abrams. Sinceramente, eu não sei. Mas uma coisa parece certa em meio a tantas caixas misteriosas. Mais interessante do que saber se o gato de Schrödinger está vivo ou morto é se perguntar o que essa questão significa para a sua história. O que o gato de Schrödinger significa para você? Pra mim nada, né? Nem pra você, né? Tipo, assim, depois de tanto tempo a gente falando desse gato, provavelmente o gato já tá morto. Mas o que essas questões significam pra você? O que essas questões fazem você sentir? No fim do dia, não é sobre você descobrir a resposta, mas como você chegou até ela. Porém, para ficar mais interessante para o público, para ser mais facilmente vendável, a gente caiu no miasma de séries que são sobre perguntas. Grandes séries que vão gerar o quê? Grandes vídeos explicativos no YouTube. Entenda o final de Dark. Inclusive, Dark é um ótimo exemplo de caixa de mistérios. Porque pra mim, a série em si, ela é ótima no início, porque, de novo, ela começa focando no personagem, só que, pra ela conseguir mais outras 2 temporadas, ela precisa começar a focar nos mistérios. E no momento em que você desvincula o medo, por exemplo, o medo do personagem em ficar preso em outra época que não é dele, e substitui isso tudo ao fato de que, meu Deus, por que ele está lá? O que ele está fazendo lá? Quem é essa pessoa que está fazendo isso? O que tá... Mas você simplesmente faz isso, pra mim, torna desinteressante. De novo, para outras pessoas é legal, é divertido você pegar o quebra-cabeça e ir montando. Mas eu acho que isso torna a vida útil das séries em si muito curta. Ao exemplo de Dark. Ninguém mais fala de Dark. Muita gente vai falar de, sei lá, Os Sopranos. Os Sopranos vai estar em todas as listas de séries que você precisa assistir. Dark vai estar? Porque, de novo, é um aperitivo. E aperitivos você come uma vez e acabou. 10 minutos depois você nem lembra mais que você comeu. É aquilo. Eu gosto muito de The Acolyte, eu gosto muito de Doctor Who. Porém, é fato que grande parte das falhas de roteiro dessas séries não são porque, sei lá, tem uma pessoa negra no projeto, porque tem uma roteirista mulher, ou porque tem um diretor mulher. Não. Muitas das falhas desses roteiros é porque os produtores não têm mais tempo para produzir histórias boas. E aí, para economizar tempo e verba, o que eles fazem? Enxugam uma história em 8 episódios, focam no mistério, beijo. Tchau, tchau. Tem como entregar uma boa história assim? Ah, sim. Tem que fazer o final do vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, mande para outras 5 pessoas ou a Samara vai atrás de você em 7 dias. Parei, desculpa. Se você gostou desse vídeo, manda para aquele amigo que não cansa de assinar um novo streaming. Aí você manda e fala, cara, cancela esse streaming aí e dá 10 reais pro Juno no Apoia-se.